10 frases que marcaram a posse do novo presidente americano, Donald Trump. Olá pessoal, bem-vindo ao canal. Gostaria de pedir que você curta esse vídeo, que você também faça seus comentários para aumentar o engajamento, que você compartilhe com amigos, familiares, para que eles possam também ter acesso a essa informação e possam pensar sobre esse novo tempo que os Estados Unidos vivem. E a gente sabe que o que acontece nos Estados Unidos afeta o mundo, principalmente, o Brasil. Por sinal, dessas 10 frases, a última frase vai chamar muito a tua atenção. Presta atenção nisso aí, tá? Primeira frase que o Trump disse aí dentro daquele que foi o seu discurso de posse. Emergência nacional na nossa fronteira sul. O que significa isso? Ele vai intensificar a vigilância na fronteira entre Estados Unidos e México. Imigrantes não vão entrar mais ilegalmente pela fronteira do México com os Estados Unidos, seja mexicano, seja da América Central, seja do Brasil, não entrarão mais. O Trump entende que imigrantes ilegais, em boa parte deles, são responsáveis pelo grau de violência que os Estados Unidos enfrentam e tinham aí uma cobertura do governo Biden. Então agora o Trump quer acabar com isso, inclusive assinando a ordem executiva de que haverá deportação de imigrantes ilegais, e de que também crianças nascidas de imigrantes legais não poderão mais obter cidadania americana. Alguns especialistas em direito dizem que o Trump não pode, essa ordem executiva não tem valor. Inclusive a justiça americana ontem, se eu não estiver enganado, derrubou isso, só que o Trump pode recorrer. Por que ele está tomando essa atitude? Porque muitas mulheres grávidas entram ilegalmente nos Estados Unidos através do México para que o bebê ele nasça em território americano e ganhe a cidadania americana. Consequentemente, os pais acabam também participando disso. Essa é a prática que pejorativamente é chamada de bebê âncora. Se você pesquisar, dar um Google aí, você vai entender com maiores detalhes sobre isso. A segunda frase, Canal do Panamá, um presente de tolo que nunca deveria ter sido dado. Por um bom tempo, o Canal do Panamá foi administrado pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos administravam toda a parte ali do Canal do Panamá, do acesso ao Canal do Panamá, que é um istmo muito importante ali, que divide a América Central ali, na parte do Panamá. E em 77, o Jimmy Carter, o ex-presidente Jimmy Carter, resolveu ceder aos panamenhos novamente o controle do Canal do Panamá. E em 31 de dezembro de 99, foi formalizado, foi oficializado esse controle do Canal do Panamá para os panamenhos. Porém, agora o Trump entende aí que os chineses estão administrando o canal, estão tomando o canal e ele quer retomar o Canal do Panamá. Se não for por vias de negociação, a gente sabe que ele vai usar vias militares para isso, não tenha dúvida. Não tenha dúvida disso. Lembrando que, de certa forma, ele tem razão, porque, por exemplo, o porto do Sri Lanka é todo dominado pela China. O Sri Lanka fez um empréstimo com a China, não teve como pagar, é um empréstimo realmente impagável, os juros absurdos. Então a China pegou a concessão do porto do Sri Lanka como pagamento dessa dívida por décadas. Então eles vão administrar ali por décadas e os próprios pescadores da região foram muito prejudicados com isso, e quem está fazendo toda a administração desse porto, a exploração, tudo é a China. E o Donald Trump não quer que isso aconteça no Panamá. A terceira frase, que a sociedade não veja a cor da pele e sim se baseie no mérito. Em parte, isso tem a ver com a agenda woke, que era muito praticada não só no cinema, não só em Hollywood e tal, mas também dentro da administração pública.
Ele não quer mais que órgãos públicos tenham essa prática. Então ele acabou com essa prática da diversidade, com essa prática de minorias que buscam, como eu disse no vídeo anterior, há grupos que não buscam seus direitos, buscam privilégios. Então ele quer acabar com isso. Ele entende que tanto no privado como no público tem que ser levado em conta o mérito. Então esse projeto de que as empresas tinham lá um limite, um foco para contratar determinadas pessoas relacionadas a determinadas minorias, isso agora vai acabar, é por mérito. Ele entende que tem que ser por meritocracia. Inclusive acabaram os financiamentos do governo americano em relação a cirurgias feitas para mudança de sexo. Ele acabou com esse financiamento, não existe mais. Ele já, por ordem executiva, ele já acabou, e ele declarou que a política de Estado são 2 gêneros, masculino e feminino. Então agora os passaportes emitidos nos Estados Unidos só deverão ter esses 2 gêneros. Ele não é um terceiro gênero, como por exemplo acontece em alguns outros países, que você pode escolher lá ou masculino ou feminino, ou não quer declarar. Isso acabou. Aquela agenda woke, por exemplo, que diz que a pessoa ela tem que ser tratada como ela se identifica. Ele acabou com isso agora na administração dele, como política de Estado. A 4ª frase é sobre o Golfo do México. Ele disse que o Golfo do México agora se chamará Golfo da América. Existe ali um acordo de delimitação marítima feito ali numa convenção da ONU. O Donald Trump não concorda com isso. Ele entende que, como boa parte do sudoeste americano que está no Golfo do México, ele não entende que tem que ser chamado de Golfo do México, tem que ser chamado de Golfo da América. Ele vai esbarrar aí em algumas questões jurídicas, né? Inclusive de acordos internacionais. Vamos ver o que vai dar isso aí. Talvez você pense assim, com tanta coisa urgente, o cara está pensando em mudar o nome do Golfo. Pois é, este é o Trump. Ele é um cara nacionalista, todo mundo sempre soube disso, e ele vai fazer por onde cumprir esse desejo dele de mudar o nome do Golfo do México. 5ª frase, vamos perfurar, baby. Trump disse que os Estados Unidos voltarão a ser uma nação industrial. Então ele vai agora intensificar também esforços e investimentos em exploração de petróleo. Ele chegou a dizer que essa política energética praticada nos Estados Unidos trouxe prejuízos ao contribuinte americano, e que vai acabar com essa obrigatoriedade de que as pessoas agora tinham a tendência, né, de seguir no caminho de adquirir veículos elétricos para acabar com poluição e etc. Prova disso é que ele saiu do Acordo de Paris. Ele já deu o primeiro passo saindo do Acordo de Paris, e isso provocou um frenesi entre grupos que estão preocupados com a causa climática, e agora ele vai investir para que os Estados Unidos volte a ser industrial, e que vai investir na exploração de combustíveis fósseis. Ele chegou a dizer que o americano tem o direito de escolher o tipo de carro que quer utilizar. A 6ª frase dele, ele disse que o dia 20 foi o dia da libertação. Ele disse que a vida dele foi salva por Deus naquele atentado que ele sofreu, que o tiro por pouco não pegou na cabeça dele, só pegou na orelha, e que ele promete trazer aí uma era de esperança, prosperidade, segurança e paz para o povo americano. Tanto que ele diz aí uma frase que me chamou muita atenção, que é a Era de Ouro, ou alguns, como alguns conhecem,
como Golden Age. Sobre isso eu vou falar num vídeo à parte, não vou falar sobre isso agora. O que é a Golden Age e por que é um pouco preocupante isso? Sétima frase dele, ele diz: eu quero ser um pacificador. Ele já tem mexido os pauzinhos para que o Putin possa sentar numa mesa de negociação com ele para cessar a guerra da Ucrânia. Não sei quais são o que ele vai oferecer para a Rússia, o que ele vai oferecer para a Ucrânia para que essa guerra acabe. Mas ele já atuou, por exemplo, junto ali no Oriente Médio, junto a Israel e a Palestina, e provocou cessar-fogo entre o Hamas e o Estado de Israel, né? O Hamas liberando reféns e recebendo também, o Hamas recebendo terroristas que haviam sido presos pelo Estado de Israel. Não sei o quanto isso vai ser bom, porque são terroristas que serão entregues aí como parte desse acordo. Vamos ver onde vai dar isso. Isso também é para ser discutido em outro vídeo, não aqui. A oitava frase: vamos fincar a bandeira americana em Marte. Ele está obcecado com a ideia de enviar astronautas em Marte, até como se fosse uma espécie, eu acredito, de expansão territorial. Assim como os Estados Unidos fincou a sua bandeira na Lua, ele quer fincar a bandeira em Marte. Você sabe que ele colocou Elon Musk como uma espécie de ministro com poderes aí ilimitados nesse sentido de avanço de tecnologia, de exploração espacial, e a SpaceX está trabalhando nesse projeto de fazer aí uma exploração em Marte, de uma viagem a Marte, e ali fincar a bandeira americana, que é o que o Trump quer fazer agora. A nona frase: trazer de volta a liberdade de expressão. A gente sabe que o Trump foi bem afetado com isso. Ele chegou a ser preso em função da invasão do Capitólio, em função das suas declarações. Ele agora vai, nesse intuito, né, de trazer de volta a liberdade de expressão, é claro que ele vai devolver àqueles que o perseguiram, que o censuraram, ele vai devolver na medida. Ele já disse isso, que ele vai fazer justiça nesse sentido. A gente sabe que ele tem uma rede social própria, que é a Truth Social, que é uma rede social dele, onde ele se manifesta, exatamente porque ele foi censurado nas outras plataformas. E agora a gente sabe que o Zuckerberg voltou atrás nessa questão da agenda woke, nessa questão de censurar pessoas por expressarem suas opiniões, agora se tornou um aliado do Trump. Então, ele promete aí que o povo americano vai voltar a ter direito à liberdade de expressão. Se você analisar aí algumas notícias de ontem, ele, por exemplo, ontem soltou 23 presos que haviam sido processados e presos pelo governo Biden, simplesmente pelo fato de se expressarem contra o aborto. Inclusive, estavam orando, não estavam causando nenhum tumulto, estavam apenas orando de frente a uma clínica de aborto e foram processados e presos. E ontem tiveram o perdão presidencial, 23 presos tiveram o perdão presidencial e foram liberados ontem. Assim como ele também deu perdão presidencial para as pessoas que foram presas naquela questão da invasão do Capitólio na época da eleição do Biden. E a décima frase, como eu disse, que é a que vai chamar a sua atenção, que é a que envolve o Brasil, ele disse que os Estados Unidos não precisam do Brasil. O Brasil precisa mais dos Estados Unidos do que os Estados Unidos precisa do Brasil. Isso é o que nós recebemos exatamente porque o nosso atual governo resolveu tomar medidas erradas e fazer escolhas erradas e apoios errados. A cereja do bolo dessa semana foi a declaração do presidente da Ucrânia, o Zelensky, dizendo que o Brasil é irrelevante nas negociações. O Trump disse essa frase de que os Estados Unidos não precisam do Brasil
quando ele foi questionado por uma jornalista brasileira sobre quando ele entraria numa negociação, numa conversa com o governo brasileiro e sentaria para negociar a paz ali entre Rússia e Ucrânia. E aí, em resposta a isso, ele soltou essa frase, e também o Zelensky disse que o Brasil é irrelevante nessa negociação. Tudo porque o Brasil escolhe, o atual governo escolhe fazer suas escolhas e apoios de alianças erradas, escolheu erroneamente. Quando representantes do governo foram fotografados, foram filmados, fotografados na presença de líderes terroristas no Irã, quando escolheu defender as ações do Hamas frente àquele ataque covarde, aquele genocídio que aconteceu no dia 7 de outubro de 2023, em que matou diversas pessoas que participavam de uma festa e que assassinou famílias dos kibbutz. Então agora o Brasil está aí, talvez, eu acredito que não vai demorar muito, o Brasil vai ser tratado como uma nação que defende o terrorismo. Espero que não chegue nesse nível, mas tudo infelizmente está aí caminhando para isso. Espero que você tenha gostado, que você comente, fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser.